Começando o programa Direto ao Ponto, começando mais uma semana aqui na nossa capital, Palmas, Tocantins, 15 de junho de 2020. Esse é o Direto ao Ponto, a gente vai junto ao vivo aqui na Jovem FM 104,7 até às 8 horas da noite. Eu sou André Araújo, estou aqui ladeado, cercado dos queridos Fernando Ferreira e Cléo Oliveira. Fernando, boa noite. Boa noite, André, boa noite, Cléo, boa noite, pessoal, todo mundo ligadinho com a gente, mais uma semana, junho já tá daqui pra já tá indo, acabar, né? Quando é metade do ano, a gente esqueceu de olhar, hein? É, no final do mês. É no final. Cléo Oliveira, boa noite, Cléo. Boa noite, André, boa noite, Fernando, boa noite minha câmera tava caída, boa noite pra todos os nossos ouvintes. A câmera estava assim. Tava estilo, tô vendo aqui que tava esquisito. Boa noite pra todo mundo, boa noite pra todos vocês. Vocês fizeram Face App? Não, né? A gente vai falar disso ainda. Os russos já têm dados meus o suficiente. Fiquei parecendo um cantor. Qual cantor manda pra gente? E não acho vantagem nenhuma. É isso, a gente vai falar disso e de outras notícias também aqui no programa de hoje, segunda-feira, semana só começando, e você com a gente aqui na Melhor, na número 1. Quer falar com a gente, quer participar do programa, já sabe, o nosso WhatsApp é o 992128508, pode mandar, já tá valendo a mensagem, já tem mensagem, daqui a pouquinho a gente abre a nossa sessão de alôs. Agora tem ela, a vinheta que abre este programa e valendo. Direto ao ponto no seu rádio. Estamos ao vivo em áudio e vídeo também, né, André? Estamos ao vivo aonde, Fernando? No facebook.com/Direto ao Ponto Tocantins e no facebook.com/Jovem FM _104,7. Vai lá, deixa seu recado pra gente também, já tem uma galera aqui acompanhando a gente. Olha, antes da gente começar nas notícias, queria trazer um comentário aleatório que eu vim ouvindo no podcast e que falava de uma pesquisa que a adesão masculina às máscaras cresceu quando se aumentou a oferta de máscaras pretas. Aparentemente ofendia a masculinidade do cidadão brasileiro utilizar máscaras brancas. Aí eu percebi que nós dois estamos de máscaras pretas. Mas eu tenho uma xadrez, uma vermelha, uma azul. Eu tenho estampada. Preta e branca. A branca eu não tenho mais não, porque me deram, mas me tomaram. Mas vão te devolver, tá? Vão te devolver. Eu tenho branca também. Eu tenho vários, eu tenho xadrez, eu tenho uma de lacinho que eu poderia ter vindo com ela hoje, esqueci. Essa aqui eu ganhei de presente. Essa sua tá de cabeça pra baixo, tá, sabe, não, né? é porque eu gosto de usar ela assim. É porque a parte grande é pra tampar o queixo. Esse ganchinho aqui, ó, ele tem que ficar pra baixo, a costura, senão dá sujeirinha aqui. Olha só. O Fernando tá rindo da minha máscara. Essa máscara eu ganhei de presente, tá? Eu quero mostrar, já que a gente tá falando de máscara. Fiquei 20 minutos com ela aqui, não falei que a máscara tava de cabeça pra baixo. Esperou entrar no ar, né? Esperei entrar no ar. É meu queixo é pequenininho. Isso. Eu também tenho máscaras variadas, mas eu achei curioso que eu ouvi essa notícia e na hora que eu fiz a nossa rápida análise percebi que eu e o Fernando estamos de máscaras. É o subconsciente de vocês. Tem aquela marchinha de carnaval, né? A mesma máscara negra que esconde o seu rosto. Fernando é a nossa repositório moral de conhecimento cultural de carnavalesco. É o nosso Átila do carnaval. 7h09, fala, Fernando. Vamos fazer comentários antes das notícias mesmo? Vamos já, segundo. Eu passei 2 horas em frente ao Palma Shopping, tinha poucos carros no estacionamento, vi o ao vivo no jornal agora, primeira edição, na porta do Capim Dourado, também vi pouco movimento lá. E aí eu só queria falar que semana retrasada, quando foi anunciado, né, assim, o escalonamento aí para o retorno das atividades comerciais aqui em Palmas, eu li na coluna de opinião da Roberta Tum, bastante interessante. Ela falou: obrigado, mas eu não vou. E eu faço minhas as palavras da Roberta. Eu não vou no shopping, cara. Não vou. Nada pra fazer lá. E se eu for comprar comida, eu vou comprar e levar pra casa. Não vou sentar no restaurante novo por enquanto. Não tem vacina, pô. Sabe? Então, assim, concordo que a galera tem que trabalhar, precisa a gente não tem expectativa nem perspectiva de quando vai acabar essa pandemia, mas eu podendo não ir, eu não vou. Era só meu comentário aleatório. De máscara preta ou de máscara branca, né? Você não vai. Não me verás. E podia até ligar, né? Nessa mesma lógica das igrejas, podia abrir os cinemas, por que não? Se a distância é separar as pessoas por um número limitado aí, um número definido de cadeiras, mas não é para abrir.
7h11. Quem tem notícia? Eu tenho uma notícia de um paciente americano que recebeu uma conta milionária depois de ficar internado por causa de Covid-19. Eu trouxe essa notícia, sabe, com o pano de fundo, digamos assim, sobre o SUS, porque a gente tem que valorizar o SUS e valorizar mesmo. O Brasil é um dos poucos países que tem esse serviço de saúde para todo mundo. Você não tem que declarar renda, nada disso para ser atendido no SUS. É obviamente que é o indicado que seja para quem precisa, não tem como pagar. Mas não tem nenhuma restrição para esse tipo de atendimento. E ainda assim tem gente querendo discutir o SUS para ver se coloca cotas, para ver se privatiza mesmo esse tipo de serviço. Esse americano, ele ficou internado, ele até fala que quando recebeu a conta falou, sabe o quê? Jesus. Tipo, gente, o que eu faço? Ele passou, né, por essa experiência horrível da doença Covid-19, porque o caso dele foi bem grave, ele tem 70 anos, ficou internado, passou por todos aqueles problemas quando o caso é grave, né, de internação. Ficou 62 dias internado. Imagina a família dele e ele, essa angústia, né, de ficar internado, ele sem saber se vai se recuperar ou não. No final das contas, a conta dele deu aí na nossa moeda 5 milhões de reais, 1 milhão e 100 mil dólares. Foi a conta dele por 62 dias de internação. A conta dele no hospital deu 181 páginas, porque cada copinho de água que foi servido para ele, cada botãozinho apertado, qualquer coisa que foi feita ali, qualquer atendimento, qualquer plantão que ele foi atendido, foi cobrado. E lá nos Estados Unidos não tem esse tipo de serviço como nós temos, né? Então, a gente fala tanto, a gente ouve falar tanto dos Estados Unidos como exemplo para muita coisa, e de fato muita coisa acontece lá, é melhor mesmo, mas essa questão da saúde, do acesso à saúde, ele é emblemático. Então, imagina você passar por tudo isso que ele passou e ainda ficar com essa conta. No caso dele, ele vai pagar uma parte porque ele tem plano de saúde, o plano vai cobrir um pouco, mas o restante ele vai ter que se virar. Isso ele tem essa sorte, né, digamos, não é nem sorte, é menos azar, eu diria, porque ele tem plano de saúde. Agora imagina um cidadão comum. É por isso que a situação de saúde pública nos Estados Unidos ela é tão grave, porque quem não tem dinheiro para pagar uma consulta não vai. E aqui no Brasil a gente tem o SUS, tem todos os problemas que a gente conhece. Quem já precisou do SUS sabe, de marcar consulta, de amanhecer na fila, de ficar esperando, aquela coisa toda, mas imagina se não tivesse. Os problemas sempre são citados e apontados, mas quando funciona também, funciona muito bem. Já tive experiências pessoais de atendimento do sistema público de saúde aqui no município e funcionou muito bem alguns anos atrás, um acidente com minha filha. Então, é incrível como foi e aí a CPF, né, sempre bom pontuar, como foi a mudança desse governo, que começou começou desmantelando o SUS, terminou com o Mandetta com o coletinho do SUS. E o Mandetta, que enquanto deputado ainda e início do ministério, tinha a bandeira de acabar com o SUS, né? Inclusive votou a favor do teto de gastos. 7h14. A gente segue na pauta Covid? Vamos lá, vamos na pauta Covid. O estado tem mais de 7 mil casos acumulados, né? Mais não, né? 7 mil, né? Mais de 7 mil, falei. Mais de. Mais de 7 mil. Quantas mortes? Vou olhar, acho que 136. E tem a gente estava falando sobre os números, né? Aquele dia, fomos até questionados por uma colega aí, uma ouvinte que nos assiste. E ainda bem, a gente continua vendo, os números crescem, né? Diariamente, infelizmente, mas eu achei que naquele dia que nós trouxemos o comparativo do número de curados com o número de casos ativos que tinha passado, né, pela primeira vez, eu achei que poderia no dia seguinte ter um descontrole, mas até que está tendo as pessoas que estavam em isolamento hospitalar ou domiciliar estão retomando, ainda bem,
a sua vida. Tivemos um apagão aí na testagem do Poder Público, Araguaína, aqui na capital também. Aqui também teve, até o secretário explicou hoje, né, que um reagente, o Ministério da Saúde não está conseguindo enviar, mas que espera até o fim da semana retomar aquela média de 500 exames por dia no LACEN. Assim, até o final de semana, lembrando, já é segunda-feira, até o final de semana a gente vai esperar o Ministério da Saúde. Só lembrar o secretário, para na hora de mandar o e-mail, é ministro interino. A gente está sem ministro há um mês. Ainda ligado na pauta Covid-19, a gente trouxe aqui a notícia da sensibilidade e generosidade do governo americano, que doou para o Brasil 2 milhões de comprimidos da cloroquina, o remédio que muita gente tem receitado, muita gente no poder público tem endossado mesmo sem comprovação científica. O FDA, o Food and Drug Administration, que é o órgão equivalente à Anvisa lá nos Estados Unidos, cancelou hoje, segunda-feira, a autorização para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina contra o coronavírus. A permissão que existia lá era de forma emergencial e depois de rever estudos, a agência decidiu revogar essa autorização. No documento que eles divulgaram, o uso do remédio, abre aspas, não parece produzir nenhum efeito antiviral e, abre aspas novamente, não mostrou benefícios na mortalidade, diminuição de tempo de internação ou necessidade de ventilação mecânica em pacientes com Covid-19. Que bom que temos 2 milhões desses comprimidos parados no hangar lá em Brasília. Pois é. Ainda falando de saúde, você pegou o número, você quer atualizar 136, eu só peguei o número de pessoas que faleceram, mas eu só confirmei, 136 mesmo. Falar, né, que depois de uma temporada aí do próprio Ministério da Saúde e da Anvisa aqui, em não normatizar a decisão do STF sobre a doação de sangue de homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos 12 meses, eu acho isso assim, uma frase tanto, né? Enfim, o Ministério da Saúde vai acatar a decisão judicial e já autorizou aos hemocentros, hemonúcleos de todo o país a não discriminar mais esse segmento de doador, esse público de possíveis doadores. Agora, o que me chamou a atenção nas matérias que eu vi a respeito disso hoje, fala-se que na prática, a decisão do STF e a decisão acatada pelo Ministério da Saúde beneficia homens gays, bissexuais, travestis e mulheres transexuais. Beneficia os caras não, velho. Beneficia quem precisa de sangue. Precisa de sangue. Só se for o gay que precisar de doação, né? Agora, e outra não é assim gay, não é gay. Não, e uma coisa assim que sempre me chamou muita atenção o fato dessa proibição, dessa restrição, é que isso sempre, para mim, sempre colocou em xeque a eficiência e eficácia dos testes feitos no sangue doado por qualquer um, né? Verdade. Porque assim, se não tem capacidade de detectar algum problema no sangue de algum homem que fez sexo com homem nos últimos 12 meses, não vai tem ter capacidade do homem que transou com mulher, sabe? Que transou com cavalo, igual as coisas loucas que a gente ouve aí. Então, assim, pra mim não sabe, que assistiu o programa da Fátima, ele, né, teve ideias. 7h09, é um bom momento pra gente fazer o intervalo. Fazer o intervalo comercial, mandar os alôs. Cedinho no comecinho do programa, Carlos Alberto Jardim mandou um boa noite, Trio Maravilha. Boa noite pra você também, Carlos Alberto. Pessoal que tá acompanhando na volta, a Cléia e Fernando dão os alôs pra quem tá acompanhando a gente lá no Facebook. O Face App tem alguma coisa a ver com o Facebook? Não. Não, ele não, nem finge que te rouba os dados, assim. Face de Face. É Face de rosto. Porque o do Facebook não é. Não, porque o Facebook virou uma marca, né? O fato dele chamar Face não é por isso. O Face App é o mesmo daquele que envelhecia as pessoas com um novo filtro. Volta e meia, volta. É o mesmo. Vamos e leva os seus dados assim mesmo. Eu adoro fazer a minha foto novinha. E adoro. Criança é o Snap. Esse é o jovem. E agora veio o jovem HD, jovem, várias versões. Eu adoro, eu faço mesmo e eu vou contar depois por quê. Direto ao ponto no seu rádio. De volta com o segundo bloco do programa Direto ao Ponto, segundona, 15 de junho
de 2020. Abemos alôs? Eu quero mandar uns alôs. Quero mandar um alô especial para Imaculada Carneiro Ferreira, minha prima, que hoje pediu como que faz para poder ver a gente. Ela não usa o Facebook, mas eu passei os outros caminhos para ela ouvir a gente, e se não for ao vivo, pelo podcast no nosso canal no YouTube. Mandar um abração para minha irmã Fernanda Moura, que está nos assistindo lá de Juiz de Fora também, falando que no Facebook que é a sua ela ficou a minha cara e ficou. Eu sempre defendi. Qual o nome dela? Fernanda, eu sempre defendi isso, sou o voto vencido, tá? Acho que foi pro André que eu falei assim: a irmã do Fernando é gêmea dele. Mostrei naquela empolgação e ele falou assim: lembra, é idêntico. Camila Vitier tá aqui também. Antônio Augusto Alvarenga, lá de Juiz de Fora. Mas o Antônio Twin não tá em Juiz de Fora, ele tá no sul de Minas, numa fazenda maravilhosa. Não sei se já voltou pro Juiz de Fora, mas tava amanhecendo num local maravilhoso. Hélio Costa sempre aqui com a gente, Rafael Brito, o Samuel Modesto, quem mais? Sem óculos e de máscara. É triste, né, cara? É complicado. Vânia Parente também está conosco. Tem mais gente aqui que está acompanhando. O Márcio Alexandre Furró, falei de você essa semana, companheiro. João Wilson Dutra, Maria José dos Santos Ribeiro, lá da Vila Grotins, um beijo. Gilberto Mendes, Inês Alves, Marco Antônio Costa, Cleonice Moraes, Sandra Silva, Daniela Souza, Paulinho Gomes. Fazia tempo que eu não te vi aqui. Antônia Ferreira também, um abração para todos vocês, obrigado pela companhia. Cléo? Eu não tenho alôs, mas eu tenho imagens para quem está acompanhando. Imagens, comandante amigo. Tem imagens. Nós falamos no começo do programa sobre movimentação nos shoppings. A gente tem aqui cenas do drone dele, o drone da jovem. Fazia tempo que a gente não citava o nosso drone aqui, né? Drone é o som. Olha, as imagens, quem está assistindo na live está vendo imagens dos shoppings hoje. E aí, você que está acompanhando a gente pelo app ou pela rádio, as imagens mostram assim um movimento moderado. Mas eu acho que já é o movimento esperado para o primeiro dia. As pessoas ainda ficam um pouco receosas. Acredito que mais para o fim da semana esses estacionamentos vão estar lotados de veículos. Lembrando que no caso do Capim Dourado tem o subsolo, né? Que muita gente estaciona lá por causa do sol. Né? Mas por causa do sol. Mas a movimentação ela tá moderada. Primeiro dia dos shoppings, a gente tem essas imagens aí do alto, né? Dá para ver com uma amplitude melhor. Muitos carros, né? Muitos carros, não lotado, mas muitos carros para o primeiro dia. Curioso que ninguém ficou fazendo selfie, postando coisa lá de dentro, né? Ninguém quer encheu a paçoca para abrir o tal do shopping, aí vai lá escondido. Eu gosto, o shopping funcionou de um jeito diferente para o Dia dos Namorados, que eu gostei. E não fiz a compra, mas eu acompanhei e gostei mesmo. Eu acho que poderia ter continuado assim. Que era o seguinte, a pessoa acessava o site da loja, escolhia e passava num drive lá no estacionamento e pegava o presente. Eu acho que é uma alternativa para o shopping funcionar sem ter a movimentação lá dentro, né? Realmente acho que não é o momento, entendo que só em um desses shoppings são 5 mil empregos, mas seria uma forma dessas pessoas trabalharem sem o contato ali tão perto, porque atrai, não adianta, se está aberto, as pessoas acabam indo, mesmo quem está consciente, quem só vai buscar uma única coisa que precisa, mas acaba indo em outro lugar. É igual você comentando no passado recente que a quarentena não te deixava tão aflita, né? O fato de ficar em casa, que você gosta de ficar em casa, e é isso. A questão dos shoppings, para mim, não vai fazer a menor diferença. Sim, também. Não é uma coisa que me atrai. Eu não gosto, sim. A gente encontra que horas? A gente encontra de vez em quando, num domingo, a gente encontra 3:30 da tarde, um horário que já não tem mais ninguém almoçando. Que aí a gente tem que pegar aquelas coisas mais ou menos prontas para poder encontrar almoçar. Fernando e Cléo no shopping depois das 3 da tarde no domingo almoçando é sempre, né? Olha só, 7h38. No bloco passado eu dei a notícia que a Anvisa americana, a FDA, não recomenda mais o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, e comentei que os Estados Unidos tinha enviado 2 milhões. O presidente Trump deu uma declaração hoje que vai continuar enviando a hidroxicloroquina para o Brasil, mesmo após os Estados Unidos vetarem o uso emergencial do medicamento. Uma boa notícia para a indústria. Não pode. Para eles não pode, mas um negócio fantástico, né? Exatamente, uma boa notícia para a indústria farmacêutica americana.
E palavras do presidente Trump, abre aspas, eu não posso reclamar, eu tomei por 2 semanas e ainda estou aqui. Não sei se posso dizer o mesmo. Eu só lembrando o seguinte, hoje eu estava ouvindo um jornal também falando que algumas pessoas que necessitam da hidroxicloroquina e da cloroquina, que são pacientes de lúpus, artrite, artrose, uma série de outras situações que é necessário, não estavam encontrando. Então, assim, que esse medicamento, então, pelo menos chegue aos pacientes que realmente necessitam, né? Olha só, 7h39, o Carlos Alberto Jardim está dizendo, André, eu não vejo a necessidade de ironizar só porque o ministro é interino. Qual a diferença? Carlos Alberto, a gente está simplesmente na maior crise sanitária do século, numa pandemia, e o ministro não tem plenos poderes, é um ministro interino. É como se a gente fosse para a Copa do Mundo com um técnico interino. Aquele que tá tapando o buraco. O problema que eu vejo nesse caso é que o interino virou permanente, porque o conceito de interino é justamente algo provisório, mas ele até foi que se organize, né? Aquele técnico que ficou lá quando saiu o Reich, né? Que saiu e ficou um outro. Aquele sim era interino. Aí você nomeia o outro interino, como assim, Biel? O que me assusta é isso, que o interino virou permanente, então a gente está sem ministro para valer. 0 de serviços prestados para a área da saúde, literalmente um paraquedista. Se isso não te incomoda, ou melhor, se a ironia ao falar disso incomoda, e não o fato da gente estar 1 mês durante a pandemia com um ministro interino, é isso. Todo mundo tem opinião. 7h40, tem saideira pra gente ir pro intervalo? Eu tenho uma notícia aqui interessante de um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, vai à sanção agora, que é o seguinte, vale para servidoras públicas estaduais. Enquanto o bebê, quando a mulher tiver bebê e ele estiver na UTI por algum problema de saúde, esse período que ele estiver na UTI não vai contar na licença maternidade da mulher. A proposta é da deputada Valderice Castelo Branco, foi aprovada, como eu disse, por todos que estavam na sessão. É um projeto de 2018, foi a voto apenas agora, mas está valendo, agora vai para sanção. A ideia, a proposta desse projeto é que incentivar o maior tempo das mães com os filhos, aquele contato mesmo, não só ali no período que ele está internado em UTI. Isso é muito comum, muitos bebês precisam de UTI no começo, acabam ficando ali até 1 mês, mais que isso, e vai contando no tempo da licença maternidade para a mãe. De acordo com esse projeto, não vai mais contar no prazo da licença. Essa é uma legislação que a Câmara Federal já havia, né, discutido isso, já tinha isso lá. Eu imagino que deva ter que ser regulamentado tem que ter as regras, né? Tem que ter as regras, agora vai para sanção, se não for inconstitucional, como o Fernando disse, já é uma regra federal, não deve ser, então o Estado vai regulamentar para ver como funciona isso. Tomara que as empresas privadas também sejam atingidas, assim, por essa iniciativa, né? Olha só, 7h42, tem música, tem intervalo comercial, tem daqui a pouquinho Não Vá para os Grupos Sem Saber aqui no Direto ao Ponto. Continue mandando a sua mensagem, 992128508, vamos juntos até às 8h da noite. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao Ponto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Direto ao Ponto. Sabe quem apareceu hoje? Ele, o cara do dominó. Mandando boa noite, Direto ao Ponto. Vamos, que o redondinho azul não pode parar. Ah, bom, é o planeta. Acho que tá falando de algum tipo de medicação específica. Losango, alguma coisa assim. Um losanguinho azul, não. Retângulozinho. Esse losango eu vi na internet, sabe? Tá aqui mandando também. Gente, a gente falou sobre isso, a outra só que falou de masturbação, deu tanto que falar, e a gente falando de azulzinho aqui. Deu tanto que falar, vamos falar disso então. Vamos falar mal, né? É porque não dela. O que aconteceu, gente, aqui? Aparentemente, com poucos problemas, a gente está com basicamente um apagão na testagem dos casos de Covid na cidade, a reabertura do comércio, dos shoppings, dos bares e restaurantes. Que isso? Da onde veio isso? Lá da Fátima Bernardes. Eis que o nosso conhecido vereador Júnior Arco-Íris agora resolveu ocupar o tempo da Câmara produzindo uma nota de repúdio ao programa da Fátima Bernardes, programa da Rede Globo de televisão, que vai ao ar ali depois, agora emendou, né? Depois do Bom Dia Brasil, já mistura com a Ana Maria Braga, uma coisa louca toda, que abordou
com uma das convidadas, o tema vida sexual durante a pandemia, e a convidada fez contou uma história de uma contaminação por um encontro amoroso via aplicativo, via Tinder, e falou dos benefícios da masturbação. O vereador ficou pistolaço, decidiu que era de bom tom. Né? Você pegou, né? Você pegou. Decidiu usar o tempo da Câmara para discutir uma nota de repúdio a um programa. Lembra quando a Prefeitura do Rio de Janeiro processou o Simpsons? Você sabe que saiu uma notícia no Fofoca News que a Fátima vendeu a cama dela, né? Que ela dormia. Que ela não vai mais dormir por causa disso. Tá. Ela Agora nunca mais vai dormir por causa dessa nota de esse repúdio. assunto da masturbação da Fátima é antigo, porque um dos filhos do presidente, que eu não sei qual que Também é, não mas sei. é tudo igual pra mim, já também, né? Foi falar lá nesse negócio. O arco-íris, além de estar atrasado, tá sem ter o que fazer, né? E falando em atraso, Fernando, é uma concepção tão arcaica dessa turma que eles vivem nos anos 80, quando a grade da programação nas manhãs era ocupada por desenho animado. TV Globinho saiu do ar faz tempo. Só para o nosso ouvinte e internauta lembrarem que esse vereador arco-íris aqui, a gente chama de vereador arco-íris, pra gente não falar o nome dele, para não dar moral para ele também. Sim, essas coisas que ele fala. Ponto 1. Ponto 2, a gente chama ele de arco-íris porque ele conseguiu convencer a prefeita a mudar o nome de uma escola infantil que chamava Arco-Íris, sendo que havia uma lógica de nomes lúdicos para as escolas do município. Não acho ruim ter homenageado uma antiga servidora, né, que merecia as homenagens já. Só que ele conseguiu mudar porque ele falou que uma escola que chama Arco-Íris, ela leva a criança a desenvolver viadagem. A vontade do arco-íris. Agora eu vou ter que fazer uma ressalva aí no caso da prefeita pelo seguinte, que o projeto foi aprovado, o projeto tá na Câmara, tá? Aprovado por uma galera que estava lá. E a prefeitura não tinha motivos legais para poder vetar aquele projeto, porque ele não era inconstitucional. Não é inconstitucional mudar o nome de uma escola, né? O problema é que foi uma malandragenzinha ali, porque ele propôs mudar o nome da escola. Na época até o deputado Júnior Gel estava vereador e ele falou que eles votaram, tinha uma proposta, mudar o nome da escola Arco-Íris para tal nome, não tinha porquê. E depois que foi aprovado, ele falou, deixa eu contar por quê. E foi isso. Desde então a gente se refere a ele como Arco-Íris. A quinta série fundamentalista irrita e incomoda em todas as esferas. Não, e nota a gente tem que ter noção às vezes assim, onde a gente tá, né? Tipo, você vai fazer uma nota de repúdio. Eu ri muito do Paulo Vieira, que tá arrebentando aí no Fantástico, no Twitter. Ele falou, olha, correspondência do Tocantins chega na Globo é pra mim que vem. Eu faço a curadoria. Trabalhei demais chegar aqui pra passar essa vergonha. Certo. E assim, você vê o filho do presidente já passou essa vergonha semana passada, o outro quer passar essa semana. Mas é que ele viu uma vergonha no horizonte. E aí vou falar uma coisa. O tema, ele ainda é um tabu, né? Esse tema ainda é visto com ressalva por muita gente, mas eu penso que se esse tema está sendo abordado de manhã na TV e a criança está assistindo, porque o argumento foi esse, o problema não é o que está se passando, o problema é o responsável pela criança que está deixando ela assistir coisas que não tem nada a ver com a idade dela. Ou vai dizer que não tem aquele Netflix Kids matreiro para ele botar os filhotes dele para assistir. Bom, 7h54, a gente tem pouco tempo, mas tempo suficiente para falar do nosso quadro Não Vá para os Grupos Sem Saber. Vou começar falando, vamos nos dois, Fernando. Vou começar falando da novidade agora, o WhatsApp. O WhatsApp divulgou uma nova funcionalidade dentro do seu sistema de troca de mensagens que permite, nas palavras dele, o compartilhamento de dinheiro, ou seja, transferências bancárias. Alguns bancos já aderiram, você vai poder fazer direto ali na sua janelinha de conversa com seus amigos, transferir dinheiro, ou seja, compartilhamento de dinheiro. Se você é meu amigo e tem dinheiro e quer compartilhar comigo, eu tenho WhatsApp. Cléo? Eu também tenho WhatsApp, também, mas antes de quando receber mensagem dizendo que eu tô precisando, me liga para saber se sou eu que você pode estar transferindo para Cléo errada. Você não pode ir para os grupos sem saber que os interessados em estudar na Unicatólica com bolsa de estudo, o prazo para se inscrever para essa bolsa vence hoje, dia 15 de junho, para realizar a inscrição no processo de concessão de bolsas que vai de 50% até 100%.
Para análise da concessão de bolsa, o candidato deve atender alguns requisitos, como, por exemplo, renda per capita de até um salário mínimo e meio. Para saber como se inscrever e outras regras, acesse o site da Católica. É só colocar lá no Google Unicatólica Tocantins. Olha só, o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Palmas voltou a agendar a castração em cães e gatos aqui na capital. Em média são feitas 86 castrações por mês. Esse procedimento é de graça para toda a população que mora aqui em Palmas e pretende também com isso diminuir as zoonoses aqui na cidade. É importante que as pessoas procurem o serviço para o controle de natalidade, porque assim reduz a disseminação de doenças como a leishmaniose, o calazar, que a gente falou aqui recentemente. Para fazer o agendamento, o responsável deve acessar o site caevs.palmas.to.gov.br. Se não der para pegar isso daí, vai no Google que você vai achar. As vagas são exclusivamente para animais de moradores que moram aqui em Palmas. Novas vagas vão ser abertas agora no final desse mês, que podem ser acompanhadas depois do agendamento nesse site que eu disse aqui. André? 7h56, lives do dia, tá rolando nesse momento a live do Manuel Cordeiro no Em Casa com Sesc, também na sequência tem a Tereza Cristina e temos também outra estreia de live. Hoje quem conta é ela, Cléo Oliveira. Hoje tem live depois de todas as lives, porque todas são feitas às 7 horas. Hoje, 8h30, tem uma live comigo, Cléo Oliveira e Paulo Carneiro, falando o que vem pela semana e também aleatoriedades. E claro, vai ter sorteios de prêmios para você que participar. Você pode participar a partir das 8h30, daqui a pouquinho, no Instagram, Paulo Carneiro TV. Olha só, tem um monte de história dos Simpsons, você já falou dos Simpsons aqui hoje, né? Que tem um histórico de previsões de acontecimentos catastróficos, outros nem tanto, mas que acabaram abalando o mundo, né? E se confirmando no futuro depois de muito tempo. Pois esse fim de semana viralizou um vídeo de 2009, quando a apresentadora Maísa tinha 7 anos e ela falou sobre álcool em gel e manter distância ao participar do programa Eliana. Ela teria previsto a pandemia da Covid-19? No vídeo ela aparece falando com a Eliana. Comprei na praça de alimentação álcool gel de pêssego e de framboesa. Temos que conversar a 1 metro de distância. E foi se afastando, né? Na época ela era pirralhinha, né? A Eliana pergunta por que ela está se afastando. Ela falou por causa do vírus, entendeu? Cara, é fantástico. E a Eliana ainda fala, né? No final a Eliana diz, daqui a pouco você vai querer entrar de máscara aqui também, né? Só que não foi previsão, porque em 2009, coincidentemente, foi o ano que o mundo enfrentou a pandemia da H1N1, que apesar de ter sido menos contagiosa e menos mortal do que a Covid, também gerou naquela época uma corrida atrás de álcool em gel e esses cuidados precoce, extras de higiene. Maísa sempre atual. Né? 7h58, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, 7 horas da noite, a gente tem outro Direto ao Ponto. Um abraço pro cara Dominó que participou. Carlos Alberto também, que mandou outra mensagem ali. Falou do Serra, que era ministro da Saúde, era economista. Falou do Fernando Henrique, que era socialista, era sociólogo. E diz que o ministro tá cercado de médicos. Tá não, demitiu todo mundo, tem um monte de militar. Gente, fica por aqui, o pessoal que participou da live também. Cláudia Cardinalha tá aqui com a gente, fazia tempo que não entrava. Quem mais? Clidean Pereira Costa, Elaine Ferreira, um beijo para você, Elaine, quanto tempo? Gilberto Mendes, Francisco Góes, Deleon Dias, todo mundo aí, obrigado pela companhia. Amanhã às 7 horas a gente está de volta. Cléo, até amanhã. Até amanhã, um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho eu tô em live no Instagram, eu conto com a sua participação. Um beijo pra irmã do Fernando, que disse que não é gêmea dele, mas tem um jeito que vocês são gêmeos. Um beijo para todo mundo. Até amanhã. Perfeito, obrigado você, Cléo, boa sorte pra você e pro Obrigada. Paulo. Lembrando, nunca diga dessa live não beberei. Pois é. Você pode acabar em uma live. Não. Boa sorte pra estreia de vocês. A gente fica por aqui. Amanhã, 7 horas da noite, a gente tá de volta com o Direto ao Ponto. Agora a gente fecha o programa com o nosso ouvinte, Betinho Naves, que mandou uma música, tá de lançamento novo. Betinho sempre movimentando o rolê da música. Direto ao Ponto. Jornalismo diferente.